Olá, sejam bem-vindos ao site refisdacrise.com.br. Nós estamos tratando acerca deste prazo, cujo vencimento se dará no dia 28 de fevereiro, que nós entendemos que é o dia 1º de março de 2010, para que o contribuinte que optou pelo Refis da Crise faça ou peça a desistência desses débitos que pretende incluir no Refis. Muito bem, nós analisamos a legislação afeta a este assunto. E agora, concluindo, nós entendemos, só que aí vale dizer, é um posicionamento nosso, não é o posicionamento oficial da Receita nem da Procuradoria, que a única exigência legal válida neste sentido se refere aos débitos do artigo 6º da Lei 11.941 de 2009, ou seja, este prazo para o dia 1º de março de 2010 só vincula obrigatoriamente, nos termos da lei, aqueles débitos que estejam sendo discutidos em ações judiciais, nas quais haja pedido de reinclusão ou de opção em outros parcelamentos. E ponto final. Este é o nosso entendimento. Muito embora, é óbvio, nós temos conhecimento que o artigo 13 da Portaria Conjunta da Procuradoria e da Receita, número 6 de 2009, incluiu outros débitos. Só que outros débitos fora da previsão da lei. Por isso que nós estamos invocando a ilegalidade desta exigência. Mas o que dispõe o artigo 13? Você que não quer correr risco nenhum, você que quer acreditar na portaria, e a gente entende isso perfeitamente, adotando aí uma forma mais conservadora, o artigo 13 determina que o optante pelo refis deve incluir, ou melhor, deve desistir de processos administrativos e judiciais que estejam com a exigibilidade suspensa. Ou seja, leia aqui a redação expressa do artigo 13. O sujeito passivo deverá desistir expressamente de forma revogável da impugnação ou do recurso administrativo, então tudo bem, nenhum problema. Aí vem, ou da ação judicial proposta, que também esteja com exigibilidade suspensa. Então não tem nenhum problema de se verificar o que o artigo 13 da portaria quis dizer quando se trata de processo administrativo. O contribuinte, se foi autuado, apresentou uma defesa ou impugnação. Essa impugnação, defesa, suspendeu a exigibilidade. Então, de acordo com o artigo 13 da portaria, sem respaldo na lei, estou aqui repetindo, reforçando, tem que pedir a desistência desta impugnação, dessa defesa administrativa. Da mesma forma, se o processo administrativo estiver em fase recursal, ou seja, em fase de recurso administrativo. Neste caso, de acordo com o artigo 13 da portaria, sem base na lei, o contribuinte também deverá pedir a desistência deste recurso administrativo. Por outro lado, fala aqui de ações judiciais. Isso também tem levado muita gente a engano. Nós temos sido aqui bombardeados de e-mails e de ligações, até de consultas dos nossos clientes, a respeito de qual processo judicial é que deve ensejar essa desistência. Qualquer processo judicial? Não. A resposta é não. Mesmo com base na portaria 13, aí já não entra uma tese, não estamos falando de ilegalidade, de legalidade, validade ou invalidade, é interpretação do artigo 13 da portaria. A portaria 13 se refere exclusivamente a débitos com exigibilidade suspensa. Então, se houver uma ação judicial com exigibilidade suspensa, o contribuinte deverá, nos termos do artigo 13 da portaria, desistir. Quais são esses processos? Nós temos aí, neste caso, que nos valer do artigo 151, incisos 2, 3 e 4 do Código Tributário Nacional. Repito, artigo 151, 2, 3 e 4 CTN, que fala no inciso 2 de ações judiciais com depósito, suspendendo a exigibilidade da cobrança. Neste caso, se você quiser acatar o artigo 13 da portaria, vai ter que pedir desistência deste processo cujo débito esteja com exigibilidade suspensa em razão do depósito, artigo 13. Da mesma forma, nos mandatos de segurança com medida liminar deferida. Com medida liminar deferida ou sentença ou acórdão
favorável ao impetrante, a você, contribuinte. Obviamente que não tenha trânsito em julgado. Neste caso, de liminar, sentença, acórdão favorável ao contribuinte, também de acordo com o artigo 13 da portaria, deverá haver essa desistência. Agora, nos termos do inciso 5 do artigo, ou melhor, inciso 4, não, 5 mesmo, inciso 5 do artigo 151, tutela antecipada em ações ordinárias. Então, se o contribuinte tem uma ação ordinária e nessa ação ele obteve uma tutela antecipada, que é uma medida liminar em sentido amplo, em sentido estrito, que é ou uma sentença favorável, um acórdão não transitado em julgado, também entendemos que deverá informar a desistência. Embargos. Embargos nós entendemos que não há motivo, inclusive baseado no artigo 13 da portaria, para pedir desistência dos embargos. Mas por quê? Porque os embargos não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, que é o que fala o artigo 13. Não suspende a exigibilidade, os embargos. Então, no nosso entender, não há necessidade. Exceção de pré-executividade, também entendemos que não há necessidade. Ação ordinária ou mandato de segurança, sem liminar, sem sentença, sem acórdão favorável, também nós entendemos, interpretando o artigo 13 da portaria conjunta número 6, da Receita e da Procuradoria, que não haverá necessidade para desistir. Aí vem a pergunta, então eu vou desistir quando? Quando que eu vou ter que comunicar no processo judicial essa inclusão de tais débitos questionados, controversos, no novo refis? Posso entender, é no momento da consolidação. Quando o contribuinte fizer a consolidação no refis, cujo prazo, vale informar, ainda não foi aberto, então no momento da consolidação é que o contribuinte passa a ter este ônus de informar os débitos. Esse é o nosso entendimento, salvo aí menor juízo, é claro.